Olá pessoal, estamos de volta aqui na programação. Chegou a hora do esporte, meia hora de muita informação para você. Nós vamos mostrar os gols da sequência da 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o momento decisivo da competição, os jogos deste final de semana da Série B. Faltam 4 rodadas para o encerramento da 2ª divisão do futebol nacional. O CRB só joga na terça-feira, ou seja, vai acompanhar no final de semana inteiro os jogos dos adversários e volta a atuar na próxima terça-feira aqui em Maceió. Nós vamos trazer daqui a pouco o Mike, que concedeu entrevista coletiva, o CSA, que anunciou oficialmente as primeiras contratações. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes também, a passagem dos meninos do Timaço da Gazeta, Guilherme Nobre daqui a pouco com seu comentário, Juniele Rocha, Marcelo Rocha, todos os assuntos relacionados a CRB e CSA, nós vamos colocar em evidência daqui para frente, nesse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o de todos nós, Canal Esportes. Quero abraçar o pessoal do Portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. Lembrando que durante o final de semana você vai poder acompanhar a reprise desse programa, nesta sexta e no sábado, tá? Nós vamos daqui a pouco passar o calendário, né, para você colocar em sua agenda os jogos deste final de semana da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. A Série A, por exemplo, trouxe jogos memoráveis deste meio de semana. A vitória do Palmeiras por 4-3 em cima do Botafogo foi um exemplo disso. E a quinta-feira, feriado de finados, teve jogos também em vários pontos do país. E a Série A começa a trazer ainda mais aquele clima de emoção, faltando pouquíssimas rodadas para o encerramento da competição. O Botafogo ainda é o líder, mas o Palmeiras está no encalço. O Bragantino precisava vencer também o seu jogo ontem, enfrentou o Goiás, para poder continuar fungando no cangote do Botafogo. E a vitória do Bragantino, meu amigo, foi fora de casa. E a pergunta que faço para você, telespectador, telespectadora, que Bragantino é esse? É um Bragantino, olha o que é que eu estou colocando aqui, viu? É um Bragantino que pode ser campeão brasileiro. É um Bragantino que pode ser campeão brasileiro. E daqui a pouco você vai na classificação atualizada entender o porquê eles estão colocando isso. Essa rodada no final de semana pode também, eu digo no final de semana, mas vai começar, ela encerra, na verdade, na próxima segunda-feira. E entre os jogos de segunda-feira tem o clássico Vasco e Botafogo. Se o Botafogo perder para o Vasco, além de salvar o meu Vascão, que provavelmente sairá da zona de rebaixamento, pode prejudicar o Botafogo. Então, meu amigo, eu vou falar uma coisa para você, minha amiga. É um campeonato brasileiro emocionante, posso dizer, um dos mais emocionantes da história, com briga na parte de cima, com luta pela permanência e aqueles que se encontram ali também em uma posição intermediária querendo subir para poder pegar uma das vagas na Libertadores, seja na fase de grupos ou na pré-Libertadores. Então, para começar esse Canal Esportes de uma maneira muito dinâmica, vamos mostrar os gols da vitória do Bragantino sobre um desesperado Goiás, que a cada dia que passa fica mais próximo da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar. Subiu o Lucas Evangelista, Jadson, Eduardo Sacha, Elinho, tentativa com o Borbas, ele passou no zagueiro! Gol! Coloca o Massa Bruta na frente, Bragantino, o melhor, primeiro em emoção, 1 pro Red Bull Bragantino, 0 pro Goiás. Maninho deixou. O argentino Palácios, que acabou de ser chamado pelo técnico Armando Sacha, cara a cara, bateu pro gol, Tadeu faz a defesa, Sacha levantou a cabeça, cortou o Sidmar, veio o passe pro Borbas, defendeu Tadeu! Estica bem a bola para Guilherme Marques, ele abre lá na esquerda, vem subindo o Hugo, bola esticada para Vinícius nas costas do Hurtado, lindo corte, Vinícius, cruzamento, Babi, defendeu Cleiton! Então ele protege um pouco mais aquele lado, mas vamos lá. Abriu a defesa agora com esse passe, o Borbas, vem Elinho, Henrique Mosqueira se manda, Elinho, bom corte, bateu, Tadeu, sensacional! Ficando a 1 ponto do Palmeiras e com o jogo a menos.
Desce outra vez o Bragantino com um sorriso. Lucas Evangelista. Tenta o passe. Um bolão lá na frente. Subiu o Vitinho. Driblou o Tadeu. Vai fazer Thalisson. A imagem briga um pouco com as linhas, assim. Vamos ver os próximos jogos, né? Falando nisso. Falei agora há pouco do jogo do Goiás contra o Santos. Daqui a pouquinho a gente mostra. Vem Luan Cândido. Linha de fundo. Vem cruzamento. Gol! Bolão aqui pro Luan Cândido. Dava condição lá no meio. O Sidmar. O Luan Cândido dominou, já tirando do Alano. Levou pro fundo. O Thalisson fechou. E o Luan Cândido deu com muito açúcar pro Thalisson. O Thalisson fez e foi abraçar para colocar o Bragantino de vez na terceira posição. E você me pergunta, poxa vida, mas por que você está fazendo essa pergunta sobre o Bragantino? Porque é um Bragantino que não tem medalhões, gente. Não tem um jogador que você chegue assim e diga, esse aqui é um atleta que eu lembro que fez um grande campeonato brasileiro. É um Bragantino que boa parte desse elenco são de atletas operários. E que hoje está jogando uma Série A em grande estilo. Não deixando a desejar equipes mais estruturadas como Flamengo, Corinthians. É um Bragantino, sincero e honestamente, que para mim serve como modelo de gestão para muitos clubes do futebol brasileiro, inclusive clubes da nossa região. Parabéns ao pessoal do Bragantino pela campanha. É um Bragantino que venceu, está ali a 1 ponto com um jogo a menos atrás do Palmeiras, que pode ser o vice-campeão nacional e disputar com o Botafogo até o título. Por isso que diz que o Bragantino pode chegar. E o Goiás em um quadro delicado na competição, tá aí daqui a pouco nós vamos mostrar, mas na zona de rebaixamento, vai para os últimos jogos precisando de vitórias e torcendo por tropeços de adversários. Quem deveria ficar nesse mesmo quadro, mas por sorte venceu e pelo menos ensaia uma ressurreição no Campeonato Brasileiro da Série A foi o Vasco, que ontem enfrentou o Cuiabá. Se perdesse, estaria no mesmo quadro que o Goiás. No mesmo quadro. Ficaria a 6 pontos de distância do Santos, tal, aquela coisa toda. Mas, beneficiado por essa derrota do Goiás e a derrota do Cruzeiro, que daqui a pouco nós vamos mostrar o gol da vitória do São Paulo, o Vasco enfrentou o Cuiabá ontem, passou um sufoco, levou bola na trave no segundo tempo, mas venceu. Sem o Vergete, viu? Seu principal atacante. Venceu e continua ainda alimentando um sonho de permanência na Série A. O jogo contra o Cuiabá ontem, você vai ver agora através dos gols da vitória do Vasco da Gama. Para minha felicidade, mas ao mesmo tempo ainda com aquele ar de muito receio sobre essa permanência do Vasco na primeira divisão no próximo ano. Vamos acompanhar então os gols do jogo. Zé Gabriel tentando o Paulo Henrique, na boa, cruzamento de primeira. Praxedes bateu pro gol! Na trave, olha o gol! Gol! Torcedor do Vasco gritar em todo o Brasil. Paulo Henrique, condição legal, bola para trás. Tentativa do Praxedes. Gol vai ser revisado na sobra. Peck, Gabriel Peck com o gol vazio. 0 Cuiabá, 1 pro Vasco mais uma vez. Vamos ver a posição do Seba. Linha azul traçada nesse momento. Não impedimento. Não impedimento. O VAR diz, pelo menos no primeiro momento, apareceu no impedimento. Gol confirmado. Bom corte no meio. Praxedes. Orejano. Aí a joia argentina. Orejano tenta passar no meio, passou. Ficou cara a cara. Belo lance. Olha o gol. Orejano. Gol! É do Vasco! Agora, Cuiabá 0, Vasco 2. Para você curtir na jogada individual. Orejano passa no meio da zaga. Fica cara a cara. Tira de João Carlos. Sai pra festa o argentino. Orejano é o segundo do Vasco. Teve calma, olhou pro goleiro. Pois é, essa vitória do Vasco fez o Vasco pelo menos acreditar que poderá sair na próxima rodada caso venha vencer o líder Botafogo. Não é fácil. A missão não é fácil. Vencer o líder Botafogo
Principalmente um Botafogo ferido pela derrota, pela forma como foi diante da equipe do Palmeiras, né? E sem o Adrielson, que foi expulso nessa partida contra o Palmeiras, o Vasco vai ter o retorno do Vegete. E nós vamos aqui no final de semana, na segunda-feira, quando começar a semana, trazer mais notícias desse super clássico pela Série A do Campeonato Brasileiro. Se ainda não bastasse para o Vasco ser um bom resultado na briga pela permanência, a derrota do Goiás para o Red Bull Bragantino, ontem teve também a partida do Cruzeiro com o São Paulo. Melhor, São Paulo em casa, no Morumbi, enfrentando o Cruzeiro. O resultado, que acabou sendo muito bom também para essa situação do Vasco acreditar que vai sair da zona de rebaixamento, foi feito através de um gol no finalzinho marcado por Luciano. Vamos dar uma olhada então como é que foi o gol dessa vitória do São Paulo. Vamos ver. São Paulo tenta insistir lá pela esquerda. Araújo dá um tapinha na bola ali para a chegada do Alisson. Cruzamento na área, Luciano! Do segundo tempo. A boa jogada pelo lado. Luciano, abertura na esquerda, de novo o Michel. Boa bola lá na ponta, vem cruzamento do Erson, a bola vai passando, Luciano, a batida, desvia. Todos aqui no seu estádio. Olha o lançamento aqui na ponta direita, chegou o Juan, botou à frente, Linga, a jogada, trouxe para a perna esquerda, para trás, a batida, Pablo Maia, para fora, para fora. E foi assim que o São Paulo venceu o jogo pelo placar de 1-0. O Luciano, você observou ali que nem comemorou, né? Vamos dar uma olhada agora na classificação de momento, depois do encerramento de mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo segue na liderança. 59 pontos, tem 30 jogos realizados. O Palmeiras vem em segundo com 31 jogos realizados com 56 pontos. Hoje o Palmeiras está a 3 pontos atrás do Botafogo. Lembrando que esse Botafogo que ainda lidera já chegou a ter uma vantagem de 14 pontos em relação ao segundo colocado. Rapaz, é uma queda de rendimento, para mim, já constata essa situação de risco do Botafogo perder o título brasileiro. Porque, gente, vamos aqui analisar. Algumas equipes com 31 jogos, outras com 30. Suponhamos que ainda exista 6, 7 jogos. Cara, 18 pontos, ainda tem muito ponto em disputa. O Botafogo chegou a ter uma vantagem de 14 pontos. Hoje só tem 3. Ah, mas Iderlan, o Palmeiras tem um jogo a mais em relação ao Botafogo. Beleza, mas o Botafogo vai jogar com o Vasco na segunda-feira e não pode perder esse jogo. Porque se perder e o Palmeiras, caso o Palmeiras venha vencer o Atlético Paranaense amanhã às 9h30, o Palmeiras já iguala em pontos com o Botafogo. Se o Palmeiras vencer amanhã, o Palmeiras, antes do Botafogo entrar em campo contra o Vasco, vai ter 2 jogos a mais, mas vai ter os mesmos 59 pontos que o Botafogo tem hoje. O Red Bull Bragantino, vamos falar do Red Bull Bragantino, tem 55 pontos. É o mesmo número de jogos que o Botafogo, tem 30. Então observe que o Bragantino também luta, sonha, porque são só 4 pontos de diferença em relação ao Botafogo, pelo título nacional, ainda está sonhando. O Grêmio vem em quarto colocado, tem 31 jogos, 53 pontos. Pode sonhar? Para mim pode. Para mim pode sonhar. O Atlético Mineiro é o quinto colocado, tem 52, também tem 31 jogos. Também pode sonhar? Pode sonhar. São 7 pontos atrás, né? 7 pontos atrás em relação ao Botafogo, mas para mim ainda dá para sonhar. Dependendo do que aconteça nessa sequência de jogos. Agora vai torcer por tropeço de Palmeiras, de Bragantino, do próprio Grêmio. Flamengo, aí para mim já não dá mais, 50 pontos. Para mim já não dá mais Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos em relação aos que tem 31. O Flamengo tem 30 jogos, mas só tem 50. A briga do Flamengo, de fato, é por uma das vagas na fase de grupos da Libertadores. Aí sim, o Flamengo pode brigar para ficar entre os 4. Mas título para o Flamengo já acho muito difícil. Em sétimo, o Atlético Paranaense com 49. Em oitavo, o Fluminense, 45. Nono, o Fortaleza com 42. Em décimo, São Paulo, 42. Em 11º, Cuiabá com 40. 12º, Corinthians, 40 pontos. 13º, Internacional com 39. Aí vem
a zona de risco. Bahia com 37 é o 14º colocado, Santos com 37 é o 15º, aí vai os critérios. O Bahia hoje está à frente do Santos pelo saldo de gols, ou posso classificar aqui pelo déficit, porque o Bahia tem -4 e o Santos tem -19. O Cruzeiro, 16º colocado, também 37 pontos, tá certo? Tem uma vitória a menos, então o Cruzeiro hoje tem até um bom saldo. O Cruzeiro fez 28 gols, sofreu 25, tem um saldo de 3. Se não fosse uma vitória a menos, o Cruzeiro estaria na frente de todos eles. Mas o problema é que o Cruzeiro venceu menos. O Cruzeiro só tem 9 vitórias no campeonato. É o mesmo número de vitórias que tem o Vasco, 9. Só que o Vasco tem 34 pontos. O Vasco não passa ao Cruzeiro nesta rodada, mesmo que venha vencer o Botafogo e o Cruzeiro venha perder para o Internacional. Por quê? Aliás, o Vasco passaria o Cruzeiro por ter uma vitória a mais. Se o Cruzeiro não venceu o Internacional e o Vasco venceu o Botafogo, o Vasco sai da zona de rebaixamento e empurra o Cruzeiro para a zona de rebaixamento. O Santos teria que vencer e o Bahia tem que vencer também. Mas para isso o Vasco também tem que vencer. Observe como é que está essa luta pela permanência. Quem se complicou mesmo ontem com a derrota foi o Goiás. Tem 32 pontos, só tem 7 vitórias, 2 vitórias a menos em relação ao 16º colocado. Para sair vai precisar de pelo menos vencer consecutivamente 3 jogos e aí terá que torcer para que o Santos, Bahia, Cruzeiro e Vasco também perca 3 jogos seguidos. Vai ser difícil para o Goiás. Para mim, o Goiás ontem confirmou o rebaixamento. A derrota do Goiás em casa ontem, para mim, decretou a queda do Goiás. Virtual, tá? E o Goiás que vai jogar contra o Curitiba, que mesmo com 23 pontos, está praticamente rebaixado. Se perder, estará rebaixado oficialmente, mas ainda luta para sair dessa situação e acho um pouco provável o Curitiba sair dessa zona de rebaixamento. E o América Mineiro, que para mim também já está rebaixado. Esses são os últimos colocados do Campeonato Brasileiro da Série A. Aqui em Maceió, a grande preparação fica por conta do CRB para enfrentar a Chapecoense. E o Marcelo Rocha chega agora aqui no Canal Esportes para trazer mais detalhes dessa preparação do Galo. Fala, estrutura, como é que anda a preparação do CRB? Informações do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da nossa TV Mar, canal 525 da NET Claro, e você, ouvinte da nossa Rádio Gazeta Arapiraca. Começando com a base do CRB. Ontem o Sub-15 venceu o Ubertec, venceu por 1-0. O Sub-15 disputa o Campeonato Alagoano na sua 3ª rodada. E o Sub-20, que está aqui na Grande Recife, na estrutura do Retrô, venceu nada mais, nada menos que o Vasco da Gama. Venceu por 3-2. Os gols assinalados através do Thiago Toledo, do Fabrício e do Rodriguinho. Hoje à tarde tem a equipe do Fortaleza. Esse é o torneio Atlântico que está acontecendo no Retrô e lá está o Clube de Regatas Brasil, o Sub-20. É a base do CRB vivendo um bom momento nas competições. E ainda tem a Copa Alagoas, Sub-17, que a final acontece na quarta-feira, o CRB recebendo a Azurra no estádio Repelé da quarta-feira. E a equipe profissional trabalhou ontem no feriado pela manhã. Hoje os trabalhos serão à tarde no Ninho do Galo. Daniel Paulista formatando o que há de melhor para jogar contra a equipe da Chapecoense, o jogo que acontece na terça-feira, 19 horas, no estádio Repelé. O jogo em casa, programação já definida do final de semana. E na segunda-feira, o presidente Mário Marroquim vai reunir o conselho. Vai falar dos 10 milhões que estão depositados, segundo informações, na conta do CRB. O que vai fazer com esse dinheiro? E em seguida explica através de uma coletiva de imprensa, depois da reunião do Conselho, o que será feito com esses recursos. Informações do CRB aqui dentro da nossa TV Mar e da nossa Rádio Gazeta Arapiraca. É isso aí, Marcelo Rocha, o estrutura do Timaço da Gazeta, trazendo muita informação aqui na sequência do nosso Canal Esportes. O Mike, atacante do CRB, concedeu esta semana entrevista coletiva. E ao falar com a imprensa, ele falou também das metas que o CRB ainda tem nessas rodadas restantes da 2ª divisão do futebol nacional. Eu estou me sentindo muito bem, né? Eu estava me sentindo muito bem já nos treinos, já fazia um bom tempo.
E é bom demais, né? Fazer gol. Acho que é o melhor momento ali do futebol, é quando a bola entra. Espero continuar fazendo os gols aí nesse final de campeonato. A pergunta do Guilherme Nobre, da GazetaWeb.com. Boa tarde, Mike. Você ficou muito tempo sem atuar. Como foi esse período para você e como é para recuperar a confiança? Na verdade, como eu já disse ali, né, respondendo a pergunta, agradecer, né, ao departamento de médico, fisioterapeuta que me trataram muito bem, né? Estou 100%, já faz algum tempo, já estou me sentindo muito bem. Espero terminar bem da melhor forma possível este final de campeonato. Ô Mike, com relação a esse período que você ficou fora, tratando, você, claro, viu os jogos, né? O CRB, foi o início, como todo mundo fala, inclusive vocês jogadores, esse início ruim, depois dessa melhora que teve com a chegada do Daniel, oscilou também, é só o começo, ou teve algo mais para o CRB não estar na parte de cima brigando? O que é que você acha? Sendo bem realista, né, acho que nós começamos abaixo, né, na pontuação, então a gente fez uma boa recuperação até chegando ali próximo, e os jogos fora de casa definiram ali, né, a gente está um pouco mais distante agora. Futebol ele é resultado, não adianta a gente falar, a gente precisava ganhar. Mas, cara, a gente fez uma boa recuperação também, tem pontos positivos aí, né, do grupo. E agora o nosso pensamento é terminar bem o campeonato, terminar vencendo, principalmente em casa, ganhando em casa, terminar o campeonato bem. Especificamente nessa temporada, qual é a lição que fica depois desses altos e baixos dentro da competição? O futebol ele é resultado, né? Não adianta, tem que ganhar sempre. Os times estão com a pontuação muito alta lá em cima, né? Então, para subir, desde o início do campeonato até o final, tem que bater ali em cima, tem que ter uma regularidade. Ganhar em casa, fora, às vezes, se não ganhar um empate é bom. Acaba sendo, nós jogadores principalmente, né? A gente se cobra muito, a gente tem que ganhar todos os jogos em casa, mas se você fora de casa, mas se você ganhar em casa, às vezes o empate fora de casa ele não é ruim, né? Se você fizer a lição de casa, então aprender essas coisas para ano que vem fazer uma temporada regular, né, desde o início até o final, para buscar esse tão sonhado acesso. Muito bem, tá aí o Mike conversando com a imprensa sobre essa preparação do CRB para os jogos restantes da segunda divisão do futebol nacional. A Juniele Rocha também tem acompanhado a movimentação dos clubes de Alagoas e ela chega agora como integrante do timaço da Gazeta para poder também fazer a sua análise de hoje aqui no programa, trazendo todo esse cenário também daquilo que ela tem observado no fortalecimento das nossas equipes e do nosso futebol para a próxima temporada. Bom dia, pessoal! Finalmente sexta-feira, esse fim de semana não vai ter futebol para Alagoas. O CRB que vai continuar a preparação durante esse fim de semana para poder enfrentar a Chapecoense na terça-feira. Jogo aqui mesmo em Maceió, quando a equipe vai estar em campo no gramado do estádio Rei Pelé às 19 horas pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico vai ter o retorno de João Paulo, que esteve suspenso na última partida, e a ausência de Anselmo Ramon. Já a equipe do CSA, mais uma semana se passou, poucas coisas mudaram até então. Nenhuma confirmação de contratados. A gente sabe que a diretoria vai precisar esperar principalmente o fim da temporada no futebol brasileiro para poder começar a informar e anunciar esses atletas que vão fazer parte da equipe da temporada 2024. Muitos atletas estão atuando nesse momento no futebol brasileiro, Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, então é necessário aguardar para a gente poder saber quem serão esses atletas que vão compor o elenco do Azulão na temporada de 2024. E agora, restam poucos dias para que a gente saiba mais sobre como vai ser a Copa do Nordeste, qual será o dia oficial e também o adversário do CSA na primeira partida da temporada que vem. É isso aí, Juniele, tá certo. Muito obrigado, então, pela sua participação. Vamos dar uma olhada no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, com as notícias do esporte. Conmebol, Fluminense, Boca, CBF e Federação Argentina de Futebol farão reunião para debater a segurança, né? Sempre envolve muita polêmica, a participação e a visita também de torcedores argentinos no nosso país.
torcidas de Fluminense e Boca Juniors brigaram em Copacabana e isso acabou provocando também uma forte estratégia para o jogo da final da Libertadores, né? Porque os argentinos, quando vêm ao Brasil, acham que aqui é terra de ninguém, né? Muitas vezes, não digo todos, mas alguns torcedores dos clubes argentinos, de Boca, de River, e isso acaba gerando alguns transtornos aqui para a segurança pública do estado, né? E do país também. Então, quando se fala dessa presença, a Conmebol, o Fluminense, o Boca, a CBF e a Federação Argentina farão uma reunião para poder debater essa questão segurança nos estádios, tá certo? Aqui no portal GazetaWeb.com também tem o PAN 2023 com a Lagoana Brasil leva ouro na ginástica rítmica. Receiver do Titans dá susto em derrota para os Steelers. E tem muitas outras informações, isso aqui também é na NFL, tá? Tem muitas notícias de outras modalidades esportivas no perfil e também no perfil do Instagram e também no portal Gazeta Web. Tá aqui a notícia quentinha do CSA. CSA anuncia seus 5 primeiros reforços para a próxima temporada. Matéria do Guilherme Nobre. Clube Azulino dá os primeiros passos para a montagem do elenco para a próxima temporada. Vamos descer aqui para a gente acompanhar essa informação de quem serão os reforços, né? Douglas Esquilo, que estava no Volta Redonda, chega ao CSA, né? Foi um dos destaques do Volta Redonda no último Brasileiro da Série C. Pedro Favela, também anunciado, está aqui na parte de cima, por favor. O Emerson, olha aqui. Pedro Favela, o goleiro Fernando Castro, o zagueiro Michel Custódio, além dos atacantes Douglas Esquilo e Marquinhos. O quinteto chega como percussor da reformulação que todo o elenco está passando. Praticamente todos os jogadores que fizeram parte do plantel desta temporada não vão seguir no clube. Com isso, mais de 15 contratações devem ser realizadas. Os 5 primeiros anunciados ainda não estão em Maceió. Alguns dos contratados já trabalharam com o próprio técnico Rogério Correia. Marquinhos, Douglas Esquilo e Michel. Inclusive, esses jogadores especificamente disputaram a Série C deste ano com a camisa do Volta Redonda. A contratação de Marquinhos pelo CSA havia sido informada no programa Bola Quente da última quinta-feira pelo repórter Júnior Tenório. Então, são essas as contratações do CSA para a próxima temporada e nós citamos o Guilherme Nobre ali como o autor dessa matéria, que fala dos reforços do CSA. Ele também tem acompanhado a movimentação e o mercado da bola nos clubes do interior do estado. E o Guilherme Nobre chega agora aqui no Canal Esportes para trazer mais informações. Fala galera, depois de um feriado a gente esperava muita movimentação no futebol do interior, mas não foi isso que aconteceu. Nenhuma equipe anunciou um novo reforço, os times preferiram descansar nesse feriadão, mas a próxima semana promete bastante, porque já tem aí indícios de algumas equipes que vão iniciar a pré-temporada. O Asa começa provavelmente no dia 25 de novembro, a sua pré-temporada, aqui em Arapiraca, então vai aí já fechando seu elenco. 25 jogadores estão confirmados e a gente pode apurar que o Asa ainda busca um lateral direito e aí fica nos trinques o elenco. Claro, pode chegar mais um ou outro jogador, seria uma oportunidade no mercado, mas o Asa quer fechar logo com todo o seu elenco. O Coruripe também pretende anunciar novos reforços nesta semana. No final de semana também pode ser muito movimentado no Coruripe, que não confirmou nenhum nome a mais e por enquanto tem apenas 7 contratados para o ano que vem. O Penedense também já vem renovando com alguns jogadores, não revelou nomes, mas nesta semana a gente vai trazer aí algumas novas informações sobre o Penedense. Claro, é só acompanhar que você vai ficar bem informado. Forte abraço, pessoal! Abraço, Guilherme, para você. E como falávamos de Júnior Tenório, que tinha dado a notícia da contratação do Marquinhos no CSA, nós vamos trazer agora ele mesmo, Júnior Tenório, que está tirando as férias de Warner Oliveira, na cobertura, no dia a dia do CSA, para poder participar aqui conosco desta edição do programa Canal Esportes. Integrante do Bola Quente, integrante do Timaço da Gazeta, participando aqui também conosco. Vamos lá. Beleza, um grande abraço a você, um grande abraço a todos que estão curtindo através do canal da TV Mar e também através da Gazeta FM Arapiraca. Chegam-nos com informações do Centro Esportivo Alagoano, CSA, o Azulão, que está em busca da sua melhor performance ainda em 2023 para chegar forte em 2024. Toda a parte administrativa já está caminhando, a gente já trouxe aqui as informações referente à equipe do CSA, ao conselheiro aí, com o presidente do Conselho
deliberativo do CSA, Cristiano Beltrão, ele que participou da reunião, foi definido toda a situação referente aí a essa verba que o CSA vai receber sobre aí a venda dos direitos comerciais da equipe, 20% de direitos comerciais, né, durante 50 anos, e foi vendida aí a equipe do CSA para a Liga Forte do Futebol. Claro, o CSA vai receber a bagatela de 6 milhões. 3 milhões ainda esse ano, é um dinheiro que vem ajudar e muito, principalmente para este planejamento para 2024. Por falar em planejamento 2024, as conversas são adiantadas, sigo informação com o próprio, né, o executivo de futebol do CSA, o Marlon, também com o próprio o diretor de futebol, que é o Alarcon Pacheco. Muitas contratações estão por vir. O próprio técnico Rogério Correia já deixou alguns nomes na mesa, né, decisões para avaliar e, consequentemente, deixar aí e trazer esses jogadores para compor, como, por exemplo, aí o atacante Marquinhos, ele de 25 anos, jogador titular da equipe do Volta Redonda nessa temporada de 2023, foi contratado no início do ano para a disputa da Série C. Ele poderá pintar, né, no ambiente azulino, e a gente, claro, vai destacar essas informações. Ele que jogou 22 partidas nessa temporada, marcou 4 gols, ele é atacante de beirada e, claro, poderá pintar sim no ambiente azulino, mas nada oficialmente. A gente que buscou, claro, informações com a crônica esportiva lá do Rio de Janeiro, que já dá por certa já a chegada desse jogador aqui em Maceió. Mas vamos confirmar nas próximas horas. E você, telespectador da TV Mar e ouvinte da Gazeta FM Arapiraca, fique ligadinho na nossa programação para que você possa ficar bem informado com as questões do Centro Esportivo Alagoano. Rapaz, o Júnior Tenório super motivado aí com as notícias do CSA, né, Júnior? Um abraço para você, tá certo? Um abraço também para todos que acompanharam durante essa semana as edições do Canal Esportes, disponíveis também no nosso canal no YouTube. Nós vamos encerrar o programa de hoje, claro, né? Encerrar o programa de hoje com o quê? Começa com isso aí? Bota os gols do Vasco aí mesmo, pra terminar. Bota os gols do Vasco aí. Um abraço, pessoal. Bom final de semana. Tentando o Paulo Henrique na boa, cruzamento de primeira. Praxedes bateu pro gol. Na trave, olha o gol. Gol! Todo Vasco gritar em todo o Brasil. Paulo Henrique, condição legal, bola pra trás. Tentativa do Praxedes. Gol vai ser revisado na sobra. Beck.